Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha todo especial com um cara que eu já estou tentando trazer ele aqui há bastante tempo. Um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E vocês vão entender já já o porquê de tudo isso. Eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui hoje o doutor Ricardo Schoma, ele que é cirurgião cardiovascular, além de outras coisas aí que a gente vai trocar uma ideia aqui. Meu querido, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, né, pelo convite. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente tem já uma amizade aí de anos aí e é sempre bom conversar contigo, né? Conversávamos na barbearia, né? E Isso. continuamos conversando também Uma história que começou na cadeira de barbeiro, né? na cadeira de barbeiro, exatamente. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha ele tem o patrocínio da Scolari. A Scolari é uma linha de produtos profissionais que ela é uma linha completa. Então você barbeiro ou você cliente que quer um produto de qualidade, lembre lá para o seu barbeiro, cara, eu preciso de produtos da Scolari. É um produto de altíssima qualidade, desde toda a parte de tratamento de cabelo, de barba, pigmentação de barba, além da linha para o barbeiro ter na bancada e utilizar ali como um insumo para dar aquela qualidade para o seu cliente. E também o patrocínio da Barbearia Dom Pettini. Nós temos 3 unidades na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angeloni. Lembrando que nós temos as assinaturas, que é a Netflix da barbearia. Você paga um valor mensal e tem acesso ilimitado aos serviços dentro desse plano. Doutor Ricardo, o senhor é um cidadão criciumense, é um forasteiro como eu? Como é que começa toda essa história, hein? Somos forasteiros, né? Eu fiz a minha formação e sou natural de Curitiba, no Paraná, né? Fiz a formação lá na UFPR, depois fiz a minha especialização em cirurgia cardiovascular no Hospital de Clínicas de Curitiba, né? E após isso, a procura de um local de trabalho, né? E a minha esposa gostei de morar perto da praia, né? Então eu enganei ela, falei que ia morar em Criciúma, que era bem pertinho da praia. Na verdade, não foi mentira, né? Hoje a gente tem uma praia muito boa aqui Sim. perto também. E tem outras praias, né? Além de Serra e tudo mais. E sou muito feliz de estar aqui já desde 2002, né? Ó, então já fazem aí 21 anos de 22 vai Isso. fazer esse ano. Exatamente, 22 anos de Criciúma, onde comecei então realmente a atuar na cirurgia cardíaca em Criciúma, no Hospital São José, lá em 2002. 2002. E como que surge essa ideia? Você já vem de uma família ligada à área de saúde ou você é o primeiro? Esse ano foi muito interessante, que eu fiz uma retrospectiva, ganhei do meu filho um livro interessante, né, que é assim: "Pai, conte-me sua história". Olha, E eu levei 3 meses escrevendo minha perguntas e tudo mais, aí foi bom porque fez uma retrospectiva, né, de toda essa vida, né, o porquê das coisas. A gente não sim. para entender o porquê, né. E a parte médica é interessante, porque eu sempre gostei da questão de biologia, os animais, né. E ele me classificou que eu era uma criança estranha no colégio. Meu filho me classificou como uma criança estranha. É mesmo? É, eu tinha uma coleção enorme de insetos e animais no meu quarto, assim. E eu adorava ver esses bichos, estudar e, né, e então tinha vários potes de álcool com animaizinhos dentro, assim. Então eu era Cara. uma pessoa estranha. Doutor Estranho. Doutor Estranho, né. Enfim, então sempre gostei dessa parte de, né, e meus pais eles, sempre tiveram um sítiozinho e tinha muito contato com animais e até assim, no sítio a gente tem que matar os bichinhos para comer, né, não Sim, tem exato. jeito, né. E eu gostava dessa parte aí também, né. Enfim, no fim ia fazer agronomia, né, pensando nessa questão de animal e sítio e tal. Mas sempre estudei muito, né. E aí um tio meu falou: por que você não vai cuidar de gente, né, e ser médico?" Falei: "Pá, interessante, não tinha pensado nisso, vou atrás disso". E aí foi assim que surgiu a medicina, né, e quando na faculdade de medicina, passei no vestibular, entrei na faculdade de medicina, quando eu passei pela cardiologia, eu gostei muito do coração, assim, foi algo que Uhum. me atraiu muito. E quando eu entrei na primeira cirurgia cardíaca, que eu vi o coração funcionando ali, eu falei: "Bah, é isso". Cara, foi ali você entendeu o seu propósito. Foi livre, assim, foi amor à primeira vista, falei: "Eu quero fazer isso, eu não tenho outra coisa para fazer, é aí que eu vou", né. E Cara, aí segui a formação para esse lado mesmo. que bacana, que bacana. E, no sítios
Você chegou a operar algum animal lá? Não, porque tem disso, né? Às vezes lá a necessidade, o cara tem que abrir um bichinho ou outro lá. A gente era auxiliar, né? Auxiliava os que operavam e tal, mas não fazia Não isso chegou. assim efetivamente. E aí você faz essa especialização ainda em Curitiba. Como que é esse processo do médico em si? Eh, ele inicia na medicina não necessariamente sabendo qual é a especialização. Isso é uma coisa que você decide durante o processo? Eu assim, alguns acabam não, vou fazer medicina para ser cirurgião plástico, por exemplo, Uhum, né. Eu nunca pensei nesse aspecto, porque eu achei que deixaria de lado muito, e o corpo humano ele é um contexto, né, assim, por mais se você ser um cirurgião cardíaco, você tem que saber de tudo, né, você tem que ter uhum. uma base de todo, né. Sim, E se você foca muito num aspecto, você acaba relevando outros, né. "Ah, não vou fazer obstetrícia, não vou dar atenção para obstetrícia, não vou dar atenção para outras especialidades". A formação médica é genérica, então você sai um médico generalista, né. uhum. Depois de 6 anos de faculdade, você sai um médico generalista. E aí depois disso você tem que prestar uma segunda prova para uma especialidade e alguma outra, né, um hospital que tem essa especialização na área que você decide que você quer fazer, né. Cara, é uma área de estudo constante, né? Você não para nunca, na verdade, de Não estudar. paramos, não paramos. Não dá para parar, né, você vê, eu mesmo depois de todos os anos de formado, assim, todo ano estou fazendo cursos e novas técnicas sendo aprendidas, e assim, o que eu me formei, há 20 anos atrás, assim, pouca coisa se usa atualmente, né. Sim, A não ser a anatomia que não sim. mudou, a anatomia do homem ainda é o mesmo, Sim, mas exato. assim, muita coisa muda e verdades deixam de ser verdades e Sim. outras surgem, né. A evolução de todos os processos que a gente vai aprendendo, né? É. Agora, um caso interessante é que nos últimos anos, o fato de todo esse desenvolvimento tecnológico, essa mudança ela está cada vez mais rápida, né? É, com certeza está mais rápida, né. A gente analisa esse última década, as últimas décadas, como a década da imagem. Uhum, Se vê assim, o que que deu um up na medicina nos últimos anos foi a imagem, né. Hoje você tem imagens aí do coração que traduzem praticamente real o que você vai achar ali, né, no uhum. coração, das doenças, das válvulas, com protótipos 3D. Hoje em dia você pode até um protótipo 3D prévio à cirurgia, né, É para mesmo? fazer então hoje a imagem é o que está assim, nessas últimas 2 décadas que mudou muito, né. Antes tinha muito aquela coisa assim: "Ah, abriu para ver o que que tinha, faz uma Uhum. cirurgia, abriu, vamos ver o que que a gente acha, né". Hoje em dia é meio que assim, é a falta de aprimoramento você ir para a cirurgia sem saber o que vai acontecer, Certo. né. Você tem muito recurso pré para você chegar lá sabendo o que vai ser feito, né, planejado com né. Uhum. É, eu lembro, eu sou um cara muito jovem, mas eu lembro de um tempo em que, por exemplo, você via um raio-x, né? Um leigo olhava ali e não enxergava nada, era uma chapa preta com alguns pontinhos brancos. Hoje você vai fazer um ecocardiograma, por exemplo, e você tem imagem de fato, assim, que você consegue perceber muitos detalhes, cores e tudo mais, né? De fato, é algo que avançou bastante. E isso, claro, quanto maior a capacidade de você conseguir enxergar previamente, vai facilitar essa intervenção, né? Sem dúvida. Eu vi que uma das suas postagens nos últimos meses, você fez um curso com um experimento em robótica. Como que está indo esse mercado ou esse aprimoramento, né, no Brasil? Tem previsão de quando chega isso de uma maneira mais tranquila, Real. real? Então, a robótica já vem há alguns anos, assim, né, sendo implementada, né. A questão da medicina moderna, a questão de custos é o que pega, né, e o Uhum, preço de um robô é extremamente alto, né. Em Criciúma a gente já tem agora um robô sendo usado aí na ortopedia, né, uhum. e especificamente na cirurgia cardiovascular, né, no Brasil existe apenas um cirurgião cardiovascular autenticado ou Habilitado? habilitado realmente, certificado para a cirurgia robótica, que é o doutor Robson Poffo. E ele saiu de Santa Catarina, é muito É interessante. mesmo? Foi Santa Catarina que criou essa pessoa. A gente começou fazendo cirurgias por vídeo, que ainda é uma coisa pouco vista em cirurgia cardíaca, né, cirurgias Uhum. com mini incisões, né, mas eu já faço há mais de 10 anos, por exemplo, cirurgia por vídeo cardíaca. É mesmo? Sim. Porque, qual é a grande vantagem dela? O fato de não precisar abrir
Não precisa abrir o peito. E o quanto peito. menos agressivo você se torna, melhor a recuperação, né? Quanto Uhum. menos cortes no organismo, melhor a recuperação. E é esse ponto que vai o robô, né? E o Robson Polfo saiu de Joinville, tá, ele foi para o Einstein primeiramente, agora está no outro hospital em São Paulo, ele foi contratado por eles lá, né? Uhum. Compraram o passe dele, Sim. do catarinense, para trabalhar lá. Então vem se aprimorando e vai chegar nesse ponto. Por quê? Pela precisão, né? A Uhum. precisão dos movimentos no robô é extremamente preciso, né? Ele corrige muitas minúcias, a ampliação de campo, né? Por exemplo, quando a gente opera na cirurgia, normalmente a gente usa uma lupa que aumenta 3,5 vezes Que essa é lupa. aquele Aquele óculos. óculinho feio lá que a gente Aham. bota na cara. E isso aumenta 3,5 vezes o campo cirúrgico, né? Então já Uhum. aumenta a qualidade, né? Imagina igual um relojoeiro, né? Sim. Trabalhando ali, tal, com aquela lupa, né? E a gente faz isso. O robô aumenta muito mais vezes, né? Aumenta 10, 15, 20 Cara. vezes. Mas você pode aumentar quanto você quiser, né? Para Uhum. você enxergar os detalhes da cirurgia. Ela se torna muito mais longa, né? Então, vamos dizer, Uhum. comparando assim, a cirurgia convencional aberta vai demorar ali 4, 5 horas, de robô demora 8, 10, 12 horas de cirurgia. E esse período longo, como que fica a questão da anestesia? Pois é interessante que sai muito melhor. É mesmo? É. Por ter menos agressão, menos sangramento, Ah, menos lesão de mesmo tecido, trauma mesmo, de fato. menos trauma de fato, né, então a anestesia não importa muito, né. Entendi. E quando a gente fala em cirurgia do coração, a gente fala em máquina coração-pulmão, por exemplo, né, Sim. que você passa o sangue pela máquina e o coração fica parado. Na cirurgia convencional fica em torno ali de 1 hora, em média, vamos dizer, o coração parado. Na cirurgia por robô fica 3, 4, 5 horas, às vezes, o coração parado. E mesmo assim o resultado é melhor. Que interessante. Interessante. Aí vem as coisas, né, da ciência e dos estudos, né, Uhum. que às vezes você acha que vai ser pior, né, e Uhum. no fim acaba mostrando que é melhor, né, são situações É, delicadas. exato, é. Porque, para quem não sabe, doutor Ricardo Schoma é o cirurgião que, de fato, me conhece por dentro, né. No dia 2 de agosto de 23 eu passei por uma cirurgia cardíaca, e foi o doutor Ricardo que executou de forma brilhante, tanto é que eu estou aqui, né. Essa deu certo. É. E era no meu caso, era um problema que eu já vinha acompanhando há 20 anos, porém era um problema de infância, de uma febre reumática e tudo mais. É muito comum essa questão de febre reumática prejudicar a válvula e tudo mais? Então essa é uma situação que teve agora recente, né, o evento aí do cantor que acabou Isso, fazendo a cirurgia, exatamente a tua cirurgia, né, a mesma isso. cirurgia, pela mesma doença, que é a febre reumática. O que que é a febre reumática? Na infância, existem algumas infecções de garganta, né? E essa bactéria, ela tem uma semelhança com a válvula cardíaca na sua camada externa. Então, quando o organismo vai se defender dessa infecção, vai combater essa infecção, gera anticorpos e vai lá resolver essa infecção, ele acaba agredindo a válvula cardíaca também. Ah, então é o organismo que ataca, não é a bactéria propriamente? Não é a bactéria que ataca, é o organismo. É uma reação cruzada pela semelhança e Uhum. ele acaba, indo lá se defender da bactéria e, ao mesmo tempo, agredindo a válvula Ele cardíaca. identifica a válvula como a própria bactéria e Exato, mais ou menos isso daí, entendeu? Por isso que ele vai agredindo, atingindo e vai fibrosando, né, vai causando uma cicatriz nessa válvula do coração. E aí, crianças que são, né, identificadas com isso, elas têm que tomar um antibiótico todo mês para evitar de fazer essa infecção, para evitar essa reação do organismo. cara, que doideira, eu não tinha essa informação, eu não tinha. Eh, mas aí a ideia é sempre usar o antibiótico ou quando de uma infecção? Sempre, para não ter a infecção. Então, crianças diagnosticadas com a febre reumática na infância tomam antibiótico até os 21, 25 anos de idade. Todo mês uma injeção de bezetacil lá, Uh, é doidinho. rapaz, eu descobri, eu já tinha uns 28, eu escapei da bezetacil. Aí só que já tinha feito a lesão, né, Sim. na válvula, né. E claro, assim, no começo não é uma lesão grave, né, e o nosso organismo é muito elástico, ele se adapta, né, e com o Uhum. tempo vai alterando, vai degenerando até chegar num momento em que, ó, agora realmente a compensação do coração já não deu mais, tem que resolver essa válvula, tem que trocar, né, tem que substituir.
Certo. Uma vez identificado esse problema, por exemplo, né, no meu caso, eu identifiquei ele em torno de 28 anos e fui fazer a cirurgia com 46. Eh, mas praticamente era fazer um diagnóstico anual para ver a evolução do problema e tudo mais, até chegar o momento em que, de fato, precisava de uma intervenção. Eu ouço muito as pessoas falarem do cuidado que a gente tem que ter com os dentes para evitar problemas cardíacos. É Sim. é fato? Você também teve que cuidar disso, imagino. Sim. É. Então, inclusive, é assim, uma dos estigmas de vida é que quem tem uma boa saúde bucal vai viver mais. Justamente por quê? Aí pela questão da endocardite. O que que é endocardite? Uma bactéria que tem na boca, ou um dente mal cuidado, uma gengivite, isso circula no sangue. E aí, um pouco diferente do que eu estava falando da febre reumática, aí essa bactéria pode ela se aderir à válvula do coração. Principalmente se essa válvula é uma válvula que tem alguma alteração, que não Uhum. é uma válvula normal, né. E essa bactéria aderindo à válvula do coração, ela faz uma infecção lá dentro, começa a comer essa válvula, degenerar essa válvula, e aí pode dar AVC, pode dar várias complicações, embolizações dessa válvula, e é uma infecção sistêmica, porque ela está dentro do sangue. Uhum. É uma infecção gravíssima, com alta chance de óbito, inclusive, e muitas vezes precisa de cirurgia de urgência. Essas foi o que matou o nosso querido Beto Carreiro, Sim. né, foi o que aconteceu com ele. Era mitral também a dele? Eu não me lembro se o dele era mitral, mas ele teve essa endocardite, não era de uma prótese, não era nativa, acho que era uma prótese ou coisa assim, e aí acabou falecendo por conta Isso. disso, né. É. É, ele já tinha trocado, pelo que eu Já tinha uma prótese prévia, né, Isso, e aí acabou fazendo uma infecção da prótese. isso. É, a endocardite é algo gravíssimo, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem uma resistência a antibióticos muito grande, né, Uhum. e uma dica pessoal, assim, ó, não usem antibiótico por conta. Uhum. Né, por isso que exige uma receita lá, por isso que essa receita é controlada. A gente está vendo cada vez mais bactérias muito resistentes, né, que poucos antibióticos matam, né, Uhum. então tem que ter cuidado por isso, né. Porque o próprio sistema de defesa do corpo vai se adaptando para se defender do antibiótico, é essa a ideia? Eu dou o exemplo do matinho na grama, né, que você tem lá uma grama que tá bonita e começa a nascer um mato, aí você joga um veneno que mata aquele mato, só que sobrou um ou outro que aquele veneno não matou, aquele lá Uhum. começa a crescer de novo. E assim, você joga o veneno, mata aquele, mas sobra um outro que o veneno não matou e começa a crescer de novo. Só que aí você vai trocando esse veneno, que é o antibiótico, e sempre tem um matinho novo lá que não N morre com não aquele. ele já aprendeu a se defender do veneno. É, ele não é sensível àquele lá. E aquele que é resistente vai crescendo mais. Sim. E aí chega uma hora que não tem veneno para matar Cara. esse matinho, né? É porque um dos fatores que foi um divisor de águas na medicina foi a descoberta do antibiótico, né. Sim, a penicilina foi uma marca, assim. E se a gente contar hoje, né, Daniel, assim, quais são as doenças que são tratadas realmente, são muito poucas, né? Uhum. Assim, curadas, né? Certo. O que que se cura hoje? São muito poucas doenças. Aham. Uma delas é a infecção com antibiótico, né? Sim. Que você dá um antibiótico, cura e acabou, né? Mas se for ver hipertensão, diabetes, Você controla. colesterol, você controla, né? Não são Exato. doenças tratáveis, né? Uhum. Uhum. Uma das coisas que eu no meu caso, né, como eu já vinha há um bom tempo tratando e sabendo do passo a passo do que ia acontecer, eu entrei para a cirurgia com uma tranquilidade muito grande, né. Talvez eu não tenha nem dimensionado a gravidade do que eu ia estar passando, mas eu entrei com praticamente sem medo nenhum. Qual é a importância dessa confiança, da fé ou alguma coisa nesse momento que é um momento, dramático, né, tanto para o paciente que está entrando para essa situação, quanto para a família ou os amigos ou quem gosta da pessoa, que eu acho que até é mais, complexo para quem está de fora do que para quem vai passar pela cirurgia, né, porque você está apagado lá, né. Mas existe uma relação dessa confiança, dessa fé na recuperação? Sem dúvida, assim, eu tenho exemplos aí desses longos anos de cirurgia, né, e já operei pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, os que têm fé, os que não têm fé. Uhum.
E assim, para a gente, quando vai para uma cirurgia, sentir o paciente, né, preparado espiritualmente para o momento, preparado espiritualmente para, não, e se eu morrer, Uhum. né? Isso é algo fundamental e vai muito bem a cirurgia, né? Certo. É um fator benéfico. Benéfico, positivo em resultados. A gente não consegue quantificar, acredito, em Uhum. trabalhos assim, né, científicos, paciente que Uhum. tem fé ou que não tem, né? Mas a gente percebe, tem essa percepção no dia a dia, com a experiência dos anos, aquele paciente que vai com medo realmente para a cirurgia, angustiado, que não está preparado, por mais Uhum. que ele saiba que ele tem que fazer o procedimento, né? Mas geralmente a cirurgia é mais complicada, é mais difícil, né? E assim, às vezes acontecem coisas aleatórias, né, eu vou contar histórias então. Isso, eu adoro histórias. Eu ia Vou eu ia contar perguntar histórias, disso. assim, né. Bom, assim, de fé, na verdade, assim, eu tenho fé, né, eu sou uma pessoa, que fui criado na região católica, né, Certo. mas hoje eu me digo espiritualizado, na Aham. verdade, né, não sigo uma religião específica, Certo. né. Mas uma vez a gente estava operando um paciente muito preocupado com medo de morrer e tudo mais, assim, e a gente operando esse paciente há muitos anos no Hospital São José. E a gente operando, daqui a pouco acabou a luz, no meio da cirurgia. Acabou a A luz. luz, é. O hospital tem geradores e as máquinas têm baterias, então assim, tudo bem, nada iria acontecer, né. Uhum. E aí mas demorou para voltar esse gerador, entrar o gerador e tudo mais, aí quando a gente perguntou assim: vamos lá fora e dar uma olhadinha nas outras salas, como é que estão e tal". Era só a nossa sala que ficou sem luz. Oh, meu Deus do céu. É impressionante, né. E assim, e eu operando, e a cirurgia estava difícil, assim, estava complicado e estava assim, e eu sentindo uma presença atrás de mim, uma É coisa mesmo? assim, tenso, assim, sabe? Tava uma coisa difícil aquela cirurgia. No mesmo dia, minha esposa caiu na rua, desmaiou aquele dia. Mais ou menos tudo no mesmo momento, assim, né? São coisas loucas, né? Aham. De coincidências que não existem, Sim. O que a gente não conhece, né. que a gente não conhece. Enfim, então assim, só para dar um exemplo de assim, depois voltou a luz e tal, a cirurgia acabou e no fim deu tudo certo, acabou dando certo a cirurgia, assim, mas teve uma grande dificuldade e coisas aleatórias, assim, que não acontece normalmente, né. Certo. Então, assim, teve ligação da esposa, teve pagar a luz só na nossa sala, teve no final da cirurgia eu fui checar e o meu capacete, meu óculos estava solto. Eu sempre ajusto ele, né, na Sim. cabeça, e meu óculos estava solto. E aí estava difícil realmente, porque não focava às vezes, assim, o Aham. negócio e tal. Então, você teve uma série de fatores ali Cara, atrapalhantes na que não cirurgia. são coisas, tipo, do dia a dia, natural, porque por óbvio, né, vocês checam tudo, o Sim, material, tudo checado, tudo procedimento, processo, tem todo um e processo, rotinas, né, e de rotina, né? novo, todo dia você chega lá, coloca o óculos, aperta, faz todo aquele processo repetitivamente todos os Sim, dias, né. Naquele dia não já é para dar tudo tudo diferente. diferente, né, tudo diferente. E assim, são histórias que aconteceram, né, e que a gente vive, que a gente fica pensando assim: "Puxa vida, por quê, né?". Aham, E por acaso aquela pessoa estava com muito receio realmente da aham. cirurgia, né, estava com muito medo, né. Eu tenho um amigo que acredito que deve ter sido há mais de 15 anos atrás, era meu cliente e tal. E eu lembro, eu já era um senhor na época, devia ter ali 55, 60 anos de idade, e ele foi fazer uma cirurgia cardíaca. E eu lembro que ele foi na minha barbearia chorando, com medo do procedimento. Sim. Né? Um homem, um senhor. Né? A gente tinha uma amizade, uma certa proximidade. E um cara espiritualizado, né? Um cara religioso e tal, mas estava com um receio muito grande. É comum isso? Porque, claro, é uma cirurgia, embora o risco, pelo menos para mim que sou, eu diria um racional, eu entendi que, tipo, tenho 5% de chance de morrer, né, numa cirurgia cardíaca. Eu achei bem razoável, assim, talvez um pouco menos ainda que isso. Eh, mas é uma cirurgia de um risco, você vai abrir o peito do cara e É, tudo mais. a gente é uma cirurgia de alta complexidade, né, é uma cirurgia que envolve uma das anestesias maiores que existe, né. Pra ter ideia, em sala, em média, são quase 10 pessoas em sala, Uhum. né. Tempo de cirurgia não é menos do que 4 horas de procedimento, né. Sim, Você vai ficar numa UTI num pós-operatório, tem questão de parar o coração, então são N fatores realmente. Existe o risco, né. Ó, uma cirurgia de ponte de safena,
Aí existe risco de morte, mas é baixo, às vezes chega a 1, Uhum. 2%, né? A cirurgia de válvula um pouco maior, 3 a 5, 6%. E realmente, assim, o momento, né? A preparação, que nem você assim, tudo preparado, o momento ideal da cirurgia, Uhum. tudo isso diminui risco, né? Mas, assim, é difícil alguém que não tenha um receio, Sim. um pouco de medo e não fica preocupado em, em É. que vai fazer. Importante, assim, claro, assim, ter confiança no médico, né? Sim. Você tá bem preparado, escolher um hospital que tenha uma boa estrutura, né? Uhum. Eh, a gente vive no Brasil, que é um lugar de ilhas, né? O É. Brasil tem ilhas, né, de coisas boas, né? Isto. A melhor praia tá no Nordeste, né? Uhum. Calor, tal, Aguinha morna. aguinha morna, tal, assim. Assim, na medicina a gente tem alguns centros, né, alguns hospitais, algumas regiões. Eu escolhi Criciúma por essa qualidade, assim, eu vim de Curitiba, uma capital, onde Uhum. tem muitos hospitais que operam, muita gente operada. Muita gente daqui foi operar em Curitiba, por Sim. exemplo, né? E eu tenho o prazer de dizer que aqui eu opero em hospitais com qualidade, né? Uhum. Que eu ponho minha cabeça no travesseiro, durmo tranquilo, né? Então tem uma qualidade de cirurgia muito boa. Às vezes eu conto meus colegas de Curitiba coisas que a gente faz aqui que eles não têm lá, Puxa vida. né? Numa capital, eu falo assim, mas eu vou operar lá na capital, né? Uhum. Veja bem onde na capital você vai operar, né? Isto. Por exemplo, todo paciente operado aqui, a gente opera com exame de ecocardiograma em sala. Uhum. Isso não existe, assim, em 90% dos hospitais do É Brasil. mesmo? É, não tem. Em 90% dos hospitais do Brasil não tem. A gente opera o SUS aqui também com eco em sala. Ah. Igual, Você entendeu? fica monitorando em tempo real o Em coração. tempo real, o coração voltou a bater, a gente está vendo ali, a gente fechou o tórax, a gente está vendo o coração como é que está funcionando, entendeu? A força dele, as válvulas. Ah, a válvula ficou boa, está bem costuradinha, não tem nenhum escape, o coração reagiu bem. A gente está vendo full time, o tempo todo no Uhum. ecocardiograma, né? Só que isso é uma realidade de 10% dos hospitais do Brasil ou menos, tá? Puxa Então, vida. assim, a gente tem uma ilha de qualidade de excelência aqui na cidade, Uhum. né? Isso dá É, dá uma uma confiança, confiança maior. diferenciada, né. Essa questão da confiança nos profissionais e de estudar e tentar entender realmente todo o contexto, acho que faz muita diferença, né. Eu, por exemplo, já vou aqui agradecer o pessoal da Unimed que teve um atendimento especial com a gente, tipo, a gente não tem do que reclamar, o pessoal do São João, o pessoal da UTI, fantástico, assim. Mas eu tive, assim, a possibilidade, né, de escolher. No meu caso, conhecendo você, eu escolhi o anestesista, o doutor Aldinar de Liz, um grande abraço, e isso faz toda a diferença. Talvez por isso eu tenha ido com tanta confiança, porque, cara, eu sei que eu estou na mão dos melhores, né. E e e de fato, houve complicações, que são inerentes a todo o procedimento, mas, hoje, assim, hoje eu praticamente com um mês de operado, assim, cara, eu estava muito bem. Pós-operatório nem dor praticamente eu não sentia, eu tratei com dipirona, a partir do dia que eu saí da UTI e fui para o quarto, eu tomei dipirona, só. Né, é uma incisão de quase 30 centímetros de peito aberto e tudo mais. É um osso cortado ao meio, né, assim, é realmente bastante agressivo, né. Uhum, Mas aí vai realmente assim, né, o teu astral, a tua cabeça, a tua preparação, né, o cardiologista te acompanhando, toda a uhum. medicação, tudo adequado, excelente, é assim que a gente quer que todos os pacientes evoluam. É, exato. É, um abraço para o doutor Gustavo Viana, meu cardiologista já aí há 15, 16 anos, que foi o cara que sempre jogou muito aberto comigo, né, disse assim: "Daniel, ó, a gente vai avaliar ano a ano aqui, a gente vai até o momento vai ter um momento que vai ter que operar". E aí, em janeiro do ano passado, eu senti alguns sintomas, voltei nele, aí ele disse: "Cara, agora chegou a hora". Aí, nesse momento é onde dá o baque. A hora que porque você vem construindo aquilo lá, vai ter que cortar, mas aí você vai jogando para frente e nada acontece, tudo bem. A hora que você ouve do cara, diz: "Não, vai ter que te cortar agora", aí dá o choque. Aí, pelo menos para mim funciona dessa forma, né. Beleza, você toma o choque ali e aí você vai digerindo aquela informação. Daqui Sim. a pouco uma coisa que eu faço, né, muita gente se assusta muito comigo, mas tipo, quando ele disse para mim: "Cara, vai ter que operar". Cheguei em casa,
vou procurar a cirurgia, quero ver como é que é. E aí tô lá olhando o cara com o peito aberto, o cara operando, cara. E por incrível que pareça, aquilo ali me tranquiliza. Eu não sei se é assim para todo mundo. Tem gente que é pior, tem gente que se Uhum. sente mais ansiosa quando vê isso, né? É do perfil, realmente, né? É, porque eu lembro muito nitidamente que, tipo, eu acho que uma semana antes da cirurgia, eu lhe atendi lá na barbearia, e aí você disse assim: "Não, Daniel, eu vou para garantia, eu vou pedir para você fazer a incisão na virilha aqui", como é que é o nome do exame? O Cateterismo. cateterismo. "Eu vou pedir para você fazer o cateterismo". Cara, eu fiquei super ansioso com aquilo ali. Eu fiquei muito mais ansioso com o cateterismo Do que com a própria do que a cirurgia. cirurgia, de fato. E aí o que que eu fiz? Cara, cheguei em casa, vou ver o cateterismo como é que é. Eu Uhum. vi, e aí quando eu fui fazer eu estava tranquilo. Já sabia como é que era, né? Era. Mas uma coisa assim, falando em saúde, né, Daniel, acho interessante colocar assim, porque saúde não é só corpo físico, né? Isso comentou na Uhum, questão da espiritualidade, né? E algo que é muito interessante na tua conduta e assim vale para todo mundo, né? Porque saúde tem vários pilares, né? Então tem a saúde física, uhum, a saúde espiritual, né? A saúde financeira, uhum. né? Que também pode afetar todas Que as outras afeta áreas. tudo isso, então, assim, teu próprio planejamento de, eu já estou preparado, eu vou conseguir, né, parar aqui as coisas, vamos você Uhum, mesmo me falou: "Não, vou combinar aqui com o pessoal, vou ajeitar minha empresa e tal, para isso. poder parar, tudo". Então, isso é muito importante, né, porque, assim, não adianta só a pessoa pensar em: "Não, vou comer menos gordura, vou comer menos gordura", e a própria comer menos gordura já ela ansiosa, com estresse, e piora Sim. mais do que se eu comesse a gordura, né. Então, a saúde é esse contexto, né. E quando você consegue ter esse global, né, juntar o físico, o espiritual, né, com tudo isso, com essa parte financeira, com a emocional, com o sono e uma Uhum. série de coisas, realmente tudo fica mais fácil, né. É verdade. Eu lembro uma coisa que chamou muito a minha atenção foi que no dia da cirurgia, né, eh, aí a gente dormiu no hospital, no outro dia de manhã acordamos, aí eu tinha uma dieta para fazer e tal, e aí a gente ia operar 1 hora. E meio-dia eu já estou entrando lá, me preparando para entrar na sala cirúrgica, eh, e aí você me manda um WhatsApp: "Daniel, não entra na sala, eu quero falar contigo antes". E aí eu já estou lá com o roupão, já deitadinho na maca, a esposa do lado, e aí você vem, conversa comigo, e aí uma coisa que chamou muito a minha atenção, você disse assim: "Olha, tu vai entrar agora para a sala de cirurgia, eles vão começar a te preparar, com anestesia e tudo mais. Eu tô indo em casa, vou almoçar, deixar as crianças no colégio e venho para te operar". Aquilo ali chamou bastante a minha atenção. Porque, tipo, pra gente que é leigo, o que o cara acha, né? Ah, entrou na sala de cirurgia, tá todo mundo lá e já vão começar a passar faca no cara ali, maquita e eu ainda brinquei, né, com você, eu disse: "Olha, muito cuidado nesse trajeto, que eu vou estar aqui te esperando", né. Eh, mas de fato, né, uma cirurgia tipo a minha que durou ali em torno de 6 horas, eh qual é o procedimento? Porque entra o anestesista até o paciente estar ao ponto de fato ser cortado para ser feito todas as incisões, tem um período e depois disso tem um outro período para trazer ele de volta. Como que é esse processo? Como a cirurgia é bastante complexa, a gente tem domínio ali, assim, da pressão arterial o tempo todo, então a gente tem que cateterizar uma artéria para medir a pressão full time, né, da respiração, né, da temperatura corporal, tem a parte de retirada de pelos, né, tricotomia, tem a parte de acessar as veias para fazer as medicações, né, eh, a gente faz muitas vezes um eco pré-cirurgia, então na mesa de cirurgia faz um novo ecocardiograma para ver naquele momento como é que está o coração, tá. Então a anestesia ali, o processo até dormir para a cirurgia demora 1 hora, 1 hora e meia, dependendo de alguns casos, né. Uhum. Então toda essa a esterilização, a limpeza da pele, que é feita com degermante, né, então tem que passar o degermante, tem que esperar ali 5, 10, 15 minutos com ele na pele. O que que é um dergemante? Degermante é um tipo de sabonete, né, que ele mata as bactérias da pele, né, porque todo mundo tem bactérias na Sim. pele, né. Então para tirar essas bactérias da pele é o mesmo processo que o cirurgião usa para lavar a mão, né.
que você Hum. passa na mão, lava a mão com esse degermante, né? É o mesmo sabonete que eles dão pra gente no quarto para tomar banho antes de vir para a Exato, cirurgia? esse mesmo. Aqui é a base de clorexidine, geralmente, que é o que mata as bactérias, né? Aí depois Uhum. disso passa o álcool, tanto na pele do paciente como na mão do médico, né? Porque é ali que é a maior fonte de contaminação de uma cirurgia, né? Ah. Então todo esse processo realmente demora esse tempo todo, essa preparação toda, né? Aí sim, depois a anestesia, né? Existe também a analgesia hoje, que a gente usa bastante. Antes da anestesia, algumas vezes faz a injeção nas costas. Ah, mas a anestesia não é geral? Aí tem que tomar Aham. uma injeção nas costas Isso. antes. Então, isso são bloqueios nervosos que são usados para o pós-operatório. Ah. Então, são acúmulos de anestésico que são feitos ali, perto da coluna, né? Para que depois da cirurgia você não sinta dor. Mas é incrível que o seguinte, e aí o doutor Aldinar, ele me falou, né, eu vou usar algum tipo de bloqueio que você não vai lembrar, que é para prevenir a tua mente de trauma, que você Sim. não vai lembrar. Então, por exemplo, eu sei que eu tomei essa injeção nas costas, mas eu não lembro dela. É, é fantástico, né? Então, algumas medicações, elas causam uma amnésia retrógrada que a gente fala. É parecido com o cara que encheu a cara cachaçada, né? Aham. E aí não lembra mais de nada que ele fez a noite inteira. Mas parecia que ele estava ação, né? Sim. Ele estava lá brincando, Aham. comemorando, estava ação. Mas depois ele não lembra de nada daquilo que ele Sim. falou, que ele fez. Isso. Então, essa é uma função de alguns anestésicos que fazem isso, né? E é importante porque tira esse teu trauma, né? Aham. É, se você não lembra, Você não hum, lembra desse período que você estava ali, que, pô, pegaram, né, uma agulhada aqui, outra agulhada isso. ali e tal, e ali você estava acordado, né, conversando, Interessante isso. interagindo, né, só que Aham. depois apaga, né. Isso é fantástico. A anestesia foi algo, assim, né, que revolucionou a Sim, medicina, eu sempre agradeço a Deus por ter nascido numa época que tem que tem anestesia. anestesia, né. Deus do Não, céu. aproveitando, né, nossa ligação do cirurgião com o barbeiro, né, porque, Sim, assim, lá na Idade Média, né, os barbeiros eram alguns cirurgiões, né, isso, faziam faziam os 2 trabalhos. Faziam os 2, né, faziam extração dentária, retiravam pequenos procedimentos de pele, né, faziam curativos, né, Isso. e não tinha muita anestesia, né. Não, Era o cara tinha que era tomar um conhaque um lá, conhaque, um morde trago, um morde um pau aqui, dá-lhe com a navalha, né. aham, Inclusive aquela luzinha, eu estava pesquisando aquela luzinha que ficava girando na frente da sim, barbearia, que é vermelha e branca, né. isso, Então os barbeiros que faziam procedimentos, ela tinham vermelho junto, né. isso. Tem uma história, né, que é do barber pole, que é aquele o que fica girando nas barbearias, né. Eh, Tem uma história contada que, ah, aquilo ali, ele é um símbolo do que, por exemplo, o cirurgião ou o barbeiro, ele utilizava panos, ataduras para estancar sangramento. Certo. Aí ele lavava e o sangue não sai tão facilmente do pano, né. Uhum. Então ele lavava e pendurava depois para secar. E aí secando ao vento, ela ficava balançando, que é o símbolo do giro ali. Certo. E as cores vermelho, branco e azul, Hum. por quê? O cara que já tinha mais experiência, ele usava aquela atadura há muito tempo e o sangue ia ficando ali e o tecido ia ficando mais azulado. Tá. O pano mais vermelho significava que o cara estava operando há pouco tempo. E Pouca o branco experiência. é, e o branco, por óbvio, é o cara que está Começou agora. começando Era o agora. residente, então. Era. Então são coisas que são interessantes, né, às vezes a gente vê, mas não sabe Não o sabe a significado, origem, né. né. É, Mas isso é interessante. é muito bacana, assim. Então, uma coisa que me chamou muita atenção também em uma postagem sua, que foi você disse o seguinte: "Todo cirurgião ele traz consigo um pequeno cemitério", porque Ah, por óbvio as perdas são inerentes à profissão. Como que você tem que trabalhar a sua mente, porque de fato, se você não sentir nada com isso, você é praticamente um psicopata. Mas se você sentir demais, você entra em parafuso e não consegue mais trabalhar também. Vocês fazem algum trabalho específico mental para esse tipo de situação? A primeira perda, como é que é? Depois, como que você trata tudo isso? realmente é uma situação delicada, tá, acho que não existe, assim, não tem uma preparação realmente na faculdade, uma coisa assim que trabalhe assim, tem algumas aulas que a gente tem e tudo, mas não é uma preparação realmente bem dirigida, né. Aí vai a preparação de cada um, acho que cada médico ter a sua preparação para isso, né. Mas você colocou muito bem, realmente assim, você não sentir uma perda dessas, é algo que você, vamos dizer assim, não vai ter cuidados, eu Uhum. acredito, para fazer qualquer coisa, né. Você vai muito agressivo.
sentir demais, você vai deixar de tomar condutas importantes, né? Por isso é o fato de que é antiético, por exemplo, um médico tratar alguém da família, Sim. né? É antiético, né? E a própria questão de amizade também é algo difícil muitas vezes por isso, Uhum. né? Às vezes, porque é meu amigo, é melhor ou é pior? Se for muito, muito Muito amigo, próximo, às vezes porque daí você a emoção entra no jogo, né? entra no tratamento, E a emoção exatamente. sempre atrapalha as melhores decisões. A racionalidade do momento, né? Isso. E realmente isso é algo delicado, assim. Na cirurgia cardíaca, assim, eu opero em média aí 300, 400 pacientes por ano, tá? Meu Deus, dá um por dia, É mais de um em por média? dia. É. É isso que a gente faz. Isso sem contar marca-passo e cirurgias menores, É né? mesmo? Sim, Você, um por dia você está contando só só em bloco, cirurgias. cirurgias grandes em bloco, com o coração parado, vamos dizer assim, só cirurgias de grande porte mesmo, tá? E com isso você vai ter alguns casos extremos, que você leva para a cirurgia pacientes que nunca se cuidaram, que nunca foram no Uhum. médico, que internaram no hospital e acabaram de descobrir a doença e vai ter que operar amanhã. E aí a situação do cara já está debilitada para ele suportar o procedimento. Exatamente, sem nenhuma preparação. Pacientes idosos, por exemplo, ontem eu operei um paciente de 79 anos, troca de válvula mais 4 pontes, tá? Peito aberto do cara. A Peito a primeira? primeira cirurgia, tá? Mas era um paciente que sim, descobriu o diagnóstico, tudo, mas não tinha outra opção, era isso, tinha que fazer. Cirurgia delicada, saí do hospital 10 horas da noite ontem, sendo que a cirurgia acabou de manhã, aí fiquei acompanhando o paciente na UTI e tudo mais, saí do hospital 10 da noite, né? Cara. Então, assim, são situações diferentes e esses pacientes realmente têm um risco de morte, né? Não tem como Uhum. eu dizer que não, né? E a gente sente, né? Principalmente se é um paciente que a gente perde em sala, é muito doído, assim, e conversar com a família e tudo. Por isso é importante a preparação da conversa, explicar que o paciente realmente esteja querendo o procedimento, né? Uhum. Concordem com ele. Então, a gente nunca vai operar um paciente não concordando com o procedimento, né? Uhum. Ele vai aceitar que ele vai passar por aquilo, né? E eu acho que o fundamental é você estar bem preparado, né? Por isso que a Sim. gente não para de estudar, está sempre se atualizando, né? E agora tem surgido as cirurgias por catéter para válvula, né? Que são Uhum. cirurgias muito menos invasivas, menos tempo de hospital, vai para casa mais cedo, não tem corte, é só punção, né? Uhum. A robótica diminui o risco da cirurgia. E eu digo que é isso, tem que estar preparado, bem preparado, para saber que você fez o melhor que poderia ser feito, né? Essa questão de troca valvar por catéter, você acha que em quantos anos? Agora isso me interessa bastante. Diretamente. Em quantos anos isso vai ser uma realidade mais plausível, assim? Ela já é plausível, já é atual, tá? Hoje, para válvula aórtica, principalmente, tá? E para quem já tem prótese biológica, isso já Ah, é atual, tá? mesmo Hoje, uma mitral. mesmo a mitral. Isso já se faz de rotina atualmente, tá? Uhum. Não a E primeira, algumas vezes como primeira cirurgia. é mesmo? Para a válvula aórtica, por exemplo, no Brasil ainda a sociedade recomenda para pacientes de idade que não tem uma boa condição para cirurgia, tá? Mas fora do Brasil já está se indicando para todo mundo, praticamente. Para todos os pacientes na posição de válvula aórtica. A válvula aórtica é a válvula de saída do coração. Dentro do coração nós temos 4 válvulas, Tá. tá? A válvula aórtica é a saída do coração com oxigênio que vai para o corpo, que vai para a cabeça, para tudo. Uhum. A válvula mitral está atrás da válvula aórtica, dentro do coração. Dividindo o coração em dois, ele está na parte de dentro, né? Mas para quem já tem prótese, já é atual. Inclusive pelo SUS. Olha. Tá? O SUS já dispõe. Aqui em Criciúma, o Hospital São José já foi aceito para fazer, tá? Já está aceito para fazer pelo SUS. E eles estão em discussão agora de custo de materiais, porque Uhum. como o SUS paga um preço menor na prótese, ainda as próteses ainda são caras, então ainda estão vendo a questão de quanto custaria para fazer isso, que ainda não chegaram num consenso. Mas isso já é bem atual. Que Eu faço bacana. uma cirurgia nessa quinta-feira, já tem uma cirurgia. Na próxima segunda tenho outra. Praticamente está tendo já uma cirurgia por semana de catéter aqui. É mesmo? É. Que bacana. E o nível de recuperação é muito melhor, porque, assim, eu tô falando por mim, né? Mas o trauma gerado aqui, pelo menos para um leigo, é o que mais assusta, né? Sim. Porque
É serrado. É usado o que para cortar esse osso ali? A maquita, né? O É uma, pessoal é brinca tipo que uma, é, eu na minha brinco. mochila eu carrego a maquita ali, né? Vamos me ver com a mochila no hospital, o doutor tá carregando a maquita atrás ali. É, Mas é uma máquina semelhante mesmo ou não? É um bisturi específico para não, isso? é uma serra específica, né? Assim, tudo foi aprimorado, né? Você vê que a cirurgia cardíaca tem várias partes. Essa é a parte ortopédica, né, da cirurgia Sim. cardíaca, né? E antigamente se usavam furadeiras e tal, como as furadeiras se compram ali, né, nas É mesmo? lojas. É, eram essas furadeiras que eram esterilizadas e se usavam. Eram essas, né? Cara, Aí se desenvolveram, lógico, coisas com mais precisão. precisão e tudo. Por exemplo, essa serra de osso, ela não corta tecido mole. Ela não corta músculo ou outras coisas, só corta osso. Então você primeiro vai abrir a pele e toda essa Isso. parte para depois Vou inserir deixar a. o osso limpo para depois poder passar a serra, porque senão ela não vai cortar. Por que isso? Porque se ela pegar o coração embaixo, por exemplo, ela não vai cortar. Ah, que doideira, cara. É, Sério? é sério, então é super seguro. Então a gente corta o osso muito tranquilo, porque ela não vai cortar o coração. Então, se enroscar no coração, for um coração que está encostado no osso, por exemplo, muito grande, ela não vai cortar esse coração. Ela Ela bate e trava? trava e para. É porque tem máquinas de serra de madeira que, em contato com a pele humana, ela trava automático, Isso, né? É é. semelhante a esse procedimento. Semelhante a isso. Cara, mas não existe nenhum procedimento para você tentar afastar esse osso da parte interna? Não existe. Você vai cortar e. Tem técnica para isso, mas por exemplo, tem alguns pacientes com insuficiência cardíaca, com coração extremamente dilatado, por exemplo, reoperações, por exemplo, quando já tem a aderência do osso com o coração, que aí ele fica bem próximo realmente, fica em contato. Quando a gente estava falando das imagens, né, aí você sabe pela imagem, né? Faz uma Uhum. angiotomografia cardíaca, uma ressonância cardíaca, e você identifica a posição, você tem uma imagem 3D, né? Você sabe. Você pode optar por Cara, outra incisão, não ir pelo meio, ir pelo lado, por exemplo. que doideira. É um trabalho. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, dentre tantas, né? É o quanto vocês trabalham, cara. E você acabou de citar aqui que você, ontem, né? Começou a cirurgia, que horário? A cirurgia da manhã foi às 7. Às 7 da manhã. É, Você saiu do hospital 10 da noite. isso, é. E eu lembro que eu operei, eu acho que eu entrei na quarta, eu entrei na terça, operei na quarta. Aí fiquei 3 dias de UTI, então fiquei quarta, a gente terminou à noite, quinta, sexta. Eu saí da UTI no sábado à tarde. Sim. Domingo, 6 horas da manhã, você estava passando no meu quarto. Cara, domingo, 6 horas da manhã, 99% do pessoal que trabalha no Brasil, se você chamar ele para trabalhar no domingo, ele já vai querer te matar, né? Se for 6 horas da manhã, então ali eu tive uma visão assim do quanto isso é tipo uma vocação, né, cara? Vocês não são normais no sentido de um trabalhador que tem lá a sua carga horária, o seu. Então, eu tenho muitos clientes médicos. E, Sim. invariavelmente, cara, eles têm uma carga horária muito maior do que um trabalhador comum. É uma característica comum da classe, né. E digo assim, acho que talvez a gente tenha até errado de trabalhar tanto, né, acho que, assim, as Uhum. novas gerações de médicos, eles estão conseguindo ponderar mais até isso, estão tendo sua hora de lazer, hora de família, hora de hobby, hora de trabalho, né. Eu acho que isso é até interessante. No começo eu falei assim: "Puxa, o pessoal mais preguiçoso, né, que Uhum. a gente trabalha tanto, né", Sim, mas enfim, eu trabalho em média 12 horas por dia, em média. em média. O que já é acima de um É. cidadão comum, É que assim, em média 8. é difícil, assim, estar em casa ou terminar minhas atividades antes das 7, fora o WhatsApp, responder Sim. tudo o resto daqui depois Não, das eu 7 ainda. já. Tem cara que às vezes, principalmente no pós ali, né? Doutor, deu uma dor estranha aqui, um negócio aqui. Não, tia, calma. Vocês estão sempre à disposição. Mas assim, acho que é uma vantagem que, assim, que todo mundo descobre o que gosta de fazer na vida, né, porque Sim, assim, eu não sinto o peso do trabalho, assim, eu não sinto que eu estou trabalhando demais, né, aquela coisa assim: "Ai, quero tirar férias", né, assim, "Puxa, que bom as férias, enfim chegou". A gente não tem muito, eu não tenho muito essa eu coisa também assim. não, mas a mulher se irrita um pouco comigo. Exatamente. Quem é É normal, igual? né? Quem é normal se irrita com os anormais, né? Exatamente. Daniel? Mas, assim, realmente assim, precisa desse tempo, né? Sim, E quando a gente para, a gente percebe realmente o quanto a que gente estava naquele não. ambiente, quanto a gente às vezes acaba até não raciocinando tão bem por estar tanto tempo trabalhando, né? É necessário, tem que dar uma pausa e tem que acalmar. Nós somos a geração workaholic, né? Nós Além de somos tudo meio, isso ainda. meio doido. E aí, um fato interessante é que você
tem um hobby também um pouco diferente da maioria, né? Quando você não está operando um coração, o que que você gosta de estar fazendo lá? Então, a gente tem os carros antigos, né? Que é uma coisa assim, hoje de manhã já começamos animados aí com o próximo evento, que é o terceiro Rincão Motor Show. Já estamos Aham. aí 12 e 13 de abril, já estamos preparando o evento, né, dos carros antigos lá. Gosto muito da questão de carros antigos, né? Também fui buscar assim o porquê que eu gosto disso. Meu pai então, não era colecionador, não tinha carros antigos, mas eu sempre gostei dos carros antigos. Também percebi que os médicos têm essa tendência de gostar de carros antigos É também. mesmo? Tem. Trocar peça? É, eu acho que é isso aí, é tentar arrumar o que está estragado, né? Que legal. E isso é uma válvula de escape para a pressão que a profissão exerce? Acho que é algo que não me relaciona diretamente, né, algo fora, um ambiente Sim. fora, assim, né, eu brinco, assim, que eu tenho vários amigos, né, mas a maioria dos amigos não são médicos, né, Uhum. porque quando amigo médico se reúne só fala de hospital, de problema, de doença e tal, né, então quando eu me reúno com os amigos dos carros antigos, né, como a gente já fez eventos, já esteve com a gente Sim, em eventos e tudo mais, né, você fala de outras coisas, né, sim. você se diverte com outras coisas, a tua mente vai por outros ambientes, né, por outros assuntos, né, o que é Uhum. muito saudável, né. Que bacana. Falando, voltando um pouco na minha experiência ali, eh, a cirurgia, de fato, eu não lembro o que aconteceu, graças a Deus. Graças ao Mas a anestesista. gente a gente teve um pequeno problema ali durante a cirurgia, que foi um sangramento, Sim. né, que estendeu um pouco mais o procedimento da cirurgia e tudo mais. E na volta da cirurgia para UTI, no momento de me acordar, eu tive um surto violento lá. Isso é Uhum. muito comum? Sim, a questão do sangramento, por que que a gente tem esse perigo, né? Quando a gente opera o coração, o sangue passa na máquina coração-pulmão. E para o sangue passar por um plástico, né, Uhum. teoricamente um plástico, ele tem que estar sem estar coagulando, ele não pode coagular, ele tem que ficar totalmente líquido, né, Fino. fino. Se uma gota de sangue sua cai numa mesa, ela vira um coágulo, ela fica Sim. dura, né. Então, para passar por um material assim estranho, ele tem que estar totalmente anticoagulado. Para isso se usa uma medicação, uma heparina, que deixa totalmente fino. Temos lá um aparelho que contabiliza uma quantidade, para não ser extremamente fino, para não sangrar por tudo que é lugar, né. Uhum. Ao final da cirurgia, isso é revertido com o antídoto, que vem do salmão, tá? É mesmo? Do esperma do salmão. Rapaz do céu, não me contaram isso aí Olha antes. só, a protamina, que é o antídoto da heparina, ela vem do esperma do salmão, essa É medicação, só lá que tem? só lá que tem. E aí tem inclusive pessoas que têm alergia a essa medicação. São Rapaz. pessoas às vezes que comem muito peixe e pode ter alergia a essa medicação, inclusive faz uma reação absurda, assim. Tive 2 casos na minha vida toda, mas é assim, trágico quando isso Sério? acontece. É. E não tem como prever isso antes? Somente pela entrevista do anestesista, que é muito importante a Sim, avaliação prévia, entendeu? fiz. Ah, de histórico de alergia e tal, e aí consegue saber. E quem já fez vasectomia também, É um agravante? é um agravante. Sério? Sério, porque os espermatozoides, eles, como tem vasectomia, eles ficam no testículo e são reabsorvidos, né? Então o Tá. teu organismo cria um pouco de anticorpos contra o espermatozoide. Rapaz do céu, Que doido, né? E que loucura. então, quanta coisa a gente tem que pensar nesse mundo. Aham. Por isso eu digo, essa formação médica tem que saber tudo, né? Ah, o cara Sim, opera coração, tem que saber de testículo. tem ações ali que Tem que são saber. extremamente importantes. Extremamente importante, entendeu? Você pode perder um paciente por uma reação à protamina, né? Cara, Então você tem que saber disso. que Enfim, mas aí tem essa questão. Então, no final da cirurgia é revertida essa coagulação, né? E ficam drenos ali. E a gente uhum. tá com o eco. Essa questão Sim. do eco no pós-operatório, porque você já fechou o osso. E às vezes não sai tudo pelo dreno quando tá coagulando bem, quando o sangue volta a grudar bem, né? Às vezes ele não sai pelo dreno e gruda lá dentro, né? Ao redor do coração, Ah, impedindo o coração de se relaxar para receber o sangue. Então, essa é uma situação que às vezes a gente, em sala ainda, tem que abrir de novo o osso ali, limpar aquele sangue que ficou ali dentro coagulado, né? E fechar de novo. E é e isso é isso. tipo em percentuais? Existe a quantidade que precisa desse? Vamos dizer assim, 2, Bem 3%. pouco, É bem pequeno, pouco. não é tão comum assim. Uma coisa que me assusta muito é tipo, cara, você costura uma veia, né? Você tá ali
costurando e em poucos minutos, sei lá, você solta sangue com pressão ali dentro e não vaza. É uma reação do próprio corpo para coagular e cicatrizar isso ali? Ou existe alguma cola específica que vocês usam ou é só a linha mesmo? Então, o próprio tecido, né, ele faz essa posição, né, com a costura. A gente pode usar cola algumas vezes, mas é raríssimo usar cola, são situações bem específicas, né. E é essa questão do organismo de coagular realmente. É a mesma questão quando se corta um dedo, né, com a faca lá, ele Uhum. começa a sangrar e depois ele para. Por que que Sim. ele para? Porque tem esse É. fator da coagulação do sangue, né. Ele mesmo vai se corrigir, né. Aham. Deus fez a máquina humana muito bem feita, né. Cara, é uma máquina muito É complexa um para não computador que para ele não que ele se autorregula, que ele se exato, autoajusta, que ele cara. se corrige. A gente que estraga ele, né. Exato, a gente dá uma A gente que complicada nele. força o motor e tal. Isso. Um fato, importante, quando você, de fato, abre o peito do cidadão, e aí você para o coração e transfere a circulação para uma máquina. Certo. Você faz toda a retífica que tem que fazer no coração, costura ele e tal, e aí você religa ele na veia de novo para o sangue circular. Isso. Existe algum procedimento para fazer ele bater de novo ou automaticamente ligando a veia ele vai voltar a bater? É, assim, já me perguntaram muitas vezes assim: "Ai, teve alguma vez que ele não voltou a bater, né?" Não, Uma hora ele graças a Deus não, todos voltam a bater. tá. O coração tem um mecanismo autônomo, né, ele tem um marcapasso próprio, né. É o único lugar do corpo humano que tem algumas células que emitem eletricidade esporadicamente. Então se você pegar teu batimento agora que está em 80, isso é graças ao teu marcapasso cardíaco. São células que emitem eletricidade na Eletricidade mesmo. eletricidade mesmo, numa frequência que dá o teu batimento, né. Então, quando a gente retorna o sangue ao coração, o sangue circula por essa região ali desse marcapasso, que volta a emitir os batimentos cardíacos, né. Não precisa de nenhuma ação externa, um choque, nada. Não, não. Algumas vezes o coração não volta com o batimento Correto. normal, correto, ele volta em fibrilação, que é realmente as células descontroladas, todas elas sem comando, vamos dizer assim. Aí a gente tem que dar um comando único que é o choque. A gente dá um choque que dá um Ah. reset, né. Dá um Aham. reset na máquina, todo Um mundo F5 ali. todo mundo entra no mesmo momento, e aí Aham. começa o batimento. Se não voltar a bater com a cardioversão, né, com esse choque, aí a gente coloca um marcapasso externo, Uhum. um marcapasso provisório. Você ficou com uns fiozinhos lá, se lembrar, que Sim. eu fui puxar depois, entendeu? Aham. 3% dos pacientes podem sair com necessidade daquele marcapasso provisório. E aí que é utilizado algum tempo, depois acaba sendo retirado. E, sim, na última da última hipótese lá, 0, alguma coisa por cento, se não voltar automaticamente, daí é implantado um marcapasso definitivo daí, Que fica controlando esse batimento. esse batimento. E qual é a voltagem dessa eletricidade? Existe essa medição? No marcapasso artificial, a gente usa ali em torno de 2,5 volts, tá. Mas lá no coração é 0,00 alguma coisa, é bem pequenininho. Que coisa interessante, cara. Que máquina, Nós né? temos uma parte elétrica. Exa Que Eu digo interessante. assim, o cirurgião cardíaco, ele é ortopedista quando corta o osso, né, Aham. faz a parte de eletricista quando liga as partes elétricas lá também, um pouquinho de tudo, né. É tem que dominar várias áreas ali para Várias áreas dominadas. cara, que trabalho fantástico. Eu, tipo, a classe médica de via de regra, ela tem um respeito muito grande da sociedade, né. É uma classe que, tipo, a gente olha sempre com um olhar, assim, de muita admiração e respeito, porque nos momentos mais frágeis da do cidadão, é lá que ele vai encontrar conforto e a possibilidade de reverter essa situação, né. Mas depois de passar por um fato, de alta complexidade como eu passei, essa admiração ela aumenta muito, porque de fato eu falo muito hoje para galera, clientes ou amigos independente, né. Porque tem aquela questão de que, tipo assim, o sonho de muita gente que quer ganhar dinheiro: "Ah, vou ser médico". Então,
Ele não entende que aquilo não é só o fato de ser médico, meio que você tem que ter a vocação, querer cuidar de gente, isso não é tão simples. E eu digo: "Cara, vocês acham que eles ganham bem, eu acho que é pouco, pelo trabalho que é feito, né, a dedicação de todo, não só o médico em si, mas todo o grupo de saúde, a forma como eu fui cuidado dentro da própria UTI, né, que é um ambiente, cara, vou te falar, para mim o caos foi os 3 dias de UTI. Sim. Ali é e ali qual é o problema? A briga com a tua mente. É difícil, né? Aquele momento aí de estar parado, né? Olhando Cara, tudo acontecendo ao teu redor, né? e eu teve um fator, né, que o fato de eu ter essa reação violenta lá, acredito que, forçaram um pouco na dose para mim ficar mais tranquilo. E, cara, eu não tinha, força, eu sou um cara falador demais, Sim. né. Por isso tá aqui nesse podcast, né? Exatamente. E tu imagina, cara, que na UTI eu não tinha vontade de falar, eu tinha, provavelmente pelo fato de ter tomado algumas medicações para ficar mais tranquilo, né, mas a mente não para. Então e aí você fica analisando tudo, parametrizando tudo, ouvindo o cochicho daqui, dali, conversa, e você tá ali, você não fala, mas a mente tá a milhão, porque você tá num momento debilitado, né. Sim. Mas eu tive um cuidado extremo, assim, das meninas todas lá, assim, a gente percebe o cuidado, a vocação de fato, a pessoa não tá ali porque vai ganhar mais ou menos dinheiro. Ela tá ali porque ela quer cuidar de gente, cara. E isso não tem preço. A gente, enquanto sociedade, a gente precisa disso. Então, É importante você colocou essa questão assim, existe aí um dado de 30%, tá, dos pacientes pós-cirurgia fazem delírio no pós-operatório. 30% é um dado bem alto. Então, de cada sim. 10, 3 fazem delírio no pós-operatório, tá? Que pode ser um hiperativo, que é o que fica agitadão, que quer sair da cama, que a gente tem Uhum. que amarrar na cama lá para não se machucar, e o hipoativo, que é o que fica quieto, que não acorda, não fala, não conversa, tem os dois tipos de delírio, tá? Isso acontece pela associação de tudo, tá? Pelo estresse da cirurgia, pelo fato de na UTI não conseguir dormir dia e noite, pela anestesia, pelo procedimento. Isso acontece, é um dado médico mesmo Uhum. e tem que ser tratado, tá? Mas independente de se não ter tido delírio, ficar só no set ali que não teve, né? O fato de ficar na UTI realmente é difícil. Hoje a tendência das UTIs são UTIs humanizadas, Sim. tá? Já são UTIs o quê? Que não são aquelas UTIs um de frente para o outro, né? Uhum. São UTIs que têm janela para você ter o ciclo dia à noite É. e ficar familiares. Hoje, cada vez mais tem se permitido os familiares ficarem juntos na UTI, Uhum. que a pessoa se sente Ah, num ambiente sim. de casa, mais protegido, né? E claro que tempos atrás isso era meio inconcebível, né? Porque assim, na UTI acontecem situações graves, Isso. drásticas, né? E quem tá ali às vezes não entende, Não né, o que tá tenho. acontecendo, não tem esse discernimento, né, quer se meter, vai lá, fecha o soro, né? Aí não era o soro, era o oxigênio. Era o oxigênio, né? Tem uns que querem matar o marido, então assim, agora eu Exato. vou aproveitar que é a Agora é a hora. chance e tal. Então, então assim, precisava de uma evolução da sociedade para que isso acontecesse, né? Mas é uma tendência realmente, porque ali é um momento cansativo, principalmente que o tempo não passa, né? Cara, que loucura. Eu perdia no primeiro dia ali, eu fiquei apagado, né. E quando eu acordei, eu perdi o senso de dia e noite. Então, na minha cabeça, o tempo não passava. Provavelmente tem as janelas, mas Sim, provavelmente eu apaguei em um desses períodos, e aí para mim, tipo, era sempre noite, não chegava o dia nunca. sim. Eh, eu lembro que as meninas, as filhas, né, Paola e a Dani, iam me visitar, e era ali, eu acho que meia hora ou 1 hora de período de visita, e eu não conseguia ficar o tempo todo com o olho aberto, estava pesado, estava cansado. Eh, pelo surto violento que eu tive, eu fiquei amarrado, mas eu não tinha consciência. Eu não Uhum. lembro do surto, na verdade, né, eles contam, a Débora disse que foi horrível, quebrando tudo, urrando e tal. E eu tô de boa, não lembro de nada. Mas eu lembro que quando eu acordei ainda entubado, que ela me visitou, e foi ela e o meu sogro, quando ela foi sair, eu fiz um movimento para tentar abraçá-la. Uhum. E aí eu percebi que eu não tinha força. Esse foi o meu entendimento na hora. Poxa, eu não Sim. tenho força para mexer meu braço.
Uhum. Mas eu não tinha consciência, mas eu estava amarrado, Sim. né? Mas com extrema dificuldade para vários movimentos. E aí eu ficava analisando tudo. Meu pé inchado, eu conseguia ver meu pé inchado. E aí eu tinha consciência, pô, se eu tô inchado, meu rim não tá funcionando bem, cara. O E se o cérebro, rim... o cérebro te sabotando. Exatamente. Esse é o problema. Porque você fica parado, sem fazer nada, e você fica fazendo as suas conjecturas. Cara, Sim. a partir do momento que eu saí da UTI, e eu saí da UTI muito debilitado, assim, eu lembro que no dia que eu saí foi um sábado, e aí você foi lá, tirou o dreno, e aí a menina falou, Daniel, eu vou te colocar sentado agora na cadeira aqui. Cara, tinha força pra nada, dei a entontada ali e tal, e aí fui pro quarto. E aí no quarto eu perguntei para a enfermeira, porque aí em todo o tempo eles estão ali te medicando, né. E aí eu perguntei: "Tá, o que que é essa medicação?". "Ah, é um medicamento aqui parente da não é Tramal, é uma Da droga morfina. da morfina, e o outro é dipirona". E aí eu pedi para ela, eu disse assim: "Cara, deixa só a dipirona, se eu sentir dor eu vou berrar, né". Aí ela: "Não, Sim. beleza, se qualquer coisa tu me chama", porque chamou, em 2 segundos eles estavam ali. E aí a partir do momento que eu tirei essa outra medicação e fiquei com a dipirona e não senti dor, eu recuperei muito rápido a Uhum. força, as possibilidades que eu tinha. E a partir dali foi eu mesmo me surpreendi com o fato de só com dipirona, com um trauma tão grande num osso e tudo, eu não senti dor. Então, óbvio, né, por toda a capacidade técnica do cirurgião, de evitar traumas e tudo mais, mas assim, eu me surpreendi, porque o meu maior medo, e eu comuniquei isso para o senhor antes da cirurgia, ele disse: "Cara, eu não gosto de sentir dor", Quem né. é que gosta? É. Quem é que gosta? E o fato de, com dipirona, eu não sentir dor com um trauma daquele tamanho, eu fiquei muito surpreso. Ficou feliz. Aí Bah! teu cérebro começou a não te sabotar mais, ele começou a te ajudar Exatamente, daí. exatamente. Então assim, cara, só tenho a agradecer ao É, que senhor é e a toda a isso. equipe pelo excelente trabalho, né. Eu lembro que pré-cirurgia eu estava de fato debilitado, cansando com qualquer esforço, e hoje estou com vida plena, assim. Então, graças a Deus e a todo o desenvolvimento que vocês sistematicamente fazem, né, a sociedade criciumense está de parabéns pelos profissionais que tem, pelos centros, médicos que tem, independente, né, a gente já conversou, independente se hoje você entra dentro de um hospital, se é SUS ou particular, o acesso aos procedimentos são no mesmo nível de excelência, aí o que vai mudar é a hotelaria, né. É, eu agradeço a tua confiança na gente, né, a gente conversou bastante tempo e, assim, ser escolhido, né, ainda mais sendo um amigo e como cirurgião, assim, é realmente uma honra, né, e tinha que desempenhar realmente o meu melhor por você e por qualquer um que eu vá fazer, né. Sim. Mas essa questão realmente de o pessoal às vezes: "Ah, não, vou operar no centro fora, vou para fora fazer cirurgia", né. Realmente a gente tem uma qualidade de medicina muito boa aqui. É um Uhum. centro de referência realmente com muita qualidade, né. Acho que você vivenciou isso daí, deu para você sentir realmente, né. E você estar próximo, né, da sua família, próximo do seu Isso. ambiente, né, receber a visita dos filhos, dos amigos, né, isso é muito bom, né, quando você está naquela fase delicada ali, né. Não tem preço, não tem preço. Lembro das suas meninas ali sempre também ali em Aham. contato e elas estavam muito mais ansiosas que você Muito. pela cirurgia. Pressão era delas, né, eu estava tranquilo. Eu lembro que, em um dos últimos momentos ali, né, que a gente teve antes da cirurgia, ainda na barbearia, um dia você esteve lá, eu estava ali atendendo, e elas estavam ali, né, e eu apresentei você para elas. E de fato elas estavam, mas assim, o cuidado com que você atendeu, porque é um momento dramático, né, para a família, quem está Sim, fora. Ah, deu uma intercorrência aqui, por mais que aquilo para o profissional ele está dominando todo o processo, mas o leigo está fora e ele está numa ansiedade tremenda, né. Então, com todas as intercorrências que houveram e foram prontamente atendidas e executadas com excelência, tanto é que a gente está aqui conversando, eh, a excelência de todo a medicina criciumense, hoje de fato a gente está com algo muito bacana na mão.
E eu fiz questão de fazer aqui, alguns amigos disseram, mas procura um centro fora. Eu digo, cara, mas se eu faço aqui, minha família está do lado, eh, os profissionais estão aqui, né? Porque às vezes você faz fora, volta para a tua cidade, dá qualquer dificuldade, você tem toda uma distância e Sim. tempo é fundamental. Isso é verdade. Principalmente em coração, a questão tempo é fato, né? Então, tipo, poxa, o cirurgião está na cidade, o anestesista está na cidade, o hospital está a 5 minutos de casa. Eu pondero muito e valorizo muito, além de todo o fato de confiança, né? Claro. Um cara já que eu tenho uma amizade muito grande há muito tempo, que é o Agnaldo Aníbal, e ele é um cara que disse, não, cara, vai com Choma que não tem erro, não tem, ali tá em casa, porque é um amigo que ele conhece toda a Toda classe a classe médica, tem médica, né? o programa dele, Pergunte ao Doutor, eu já tô, inclusive, rivalizando com ele aqui, eu já brinquei com ele. Ele assim, agora além de cortar cabelo, tu vai ficar entrevistando médico? Era minha essa aí, cara. Eu disse, não, aprende a cortar cabelo e vamos pro... Então, mas o Agnaldo é um cara fantástico. E de fato, assim, toda essa confiança e conhecimento de tudo que tem a oferecer, todos esses ambientes médicos da cidade, me deram uma confiança de fato, ir para a cirurgia com uma confiança muito grande. Quando eu digo confiança, não é a certeza de que nada vai dar errado. Cara, Sim. a vida, a única garantia que nós temos na vida é que em algum momento a gente vai morrer. O resto É. é variável, né? O resto é variável, verdade. Então, mas de fato, foi um atendimento fantástico. Toda a minha família ficou muito agradecida, tanto ao senhor, quanto ao Aldinar, quanto a todo o pessoal da Unimed. Então, e isso é importante para quem vai passar por um procedimento desse, ter a confiança, saber que, cara, tudo que for possível vai ser feito para você ter o melhor procedimento, o melhor pós-operatório. Então, é algo que só temos que agradecer a Deus e a todos os envolvidos aí em todo o complexo que é a saúde criciumense. Doutor, no nosso papo aqui, a gente vai conversando e o tempo vai voando, né? Nós já estamos indo para... Diferente da UTI, o tempo aqui passa rápido. Graças a Deus, né? Podia inverter, né? Mas tudo bem. Quem hoje está precisando ter acesso a um diagnóstico ou quer conhecer o trabalho do Dr. Ricardo, como que ele faz para lhe acessar? Eu acho que assim, o mais fácil é no Instagram, tem nosso Instagram lá, né, Dr. Com muita Ricardo informação, Choma. inclusive? Tem informações, sempre está tentando colocar alguma informação lá. E o médico sempre foi um pouco reticente a essa questão de mídias e tudo Isso. mais, a gente não gosta muito de se expor, né? Mas hoje eu vejo o quanto isso é importante, parabenizar pelo podcast e obrigado de novo pelo convite, porque essas informações realmente, tem alguém que está precisando tirar essa dúvida, que precisava escutar alguma coisa que a gente Exato. falou, né? Isso vai fazer uma diferença. Eu recentemente operei um paciente do Rio Grande do Sul, veio para cá operar. Eu vou operar um de São Paulo, que vem para cá Olha, operar. para Então, ver quando eu o falo, nível que nós estamos, né? para ver que a gente é um polo, assim, e eles vão vir por quê? Porque eles realmente viram e sentiram essa confiança, mesmo pela mídia, né? Uma consulta online, conseguiu sentir essa confiança de que, puxa vida, lá vou conseguir o que eu estou procurando para o meu tratamento de saúde, né? Então, no Instagram está nosso nome lá, e o telefone e o contato. O telefone do consultório é 91450144, mas acho que por lá é o meio mais fácil de nos achar hoje, é digitar no Instagram do Ricardo Choma que vai encontrar as informações Isso. lá. Show de bola. Segue lá, eu sou um consumidor de conteúdo, né? Tô sempre lá e com informações muito relevantes sempre, né? Meu querido, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Eu tenho certeza absoluta que esse papo aqui ele vai esclarecer e tranquilizar muita gente que vai passar ainda pelo que eu já passei e vai ter acesso aí ao seu trabalho e que eu tenho certeza sempre vai ser feito com a maior excelência. De coração, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Que Deus nos continue dando muita saúde e vida, né? Para muitos Amém. anos, para a gente continuar nesse trabalho que é algo que a gente faz realmente de muito coração. Bem, obrigado.
Gente, esse foi mais um Papo e Navalha com o Dr. Ricardo Schoma. E a gente está sempre aqui trazendo gente interessante, com conteúdo relevante para todas as áreas da nossa vida aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.